Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Atualidades aqui, junto com a Corrente Jurídica, para falar para vocês sobre os principais processos das atualidades aí, na discursiva, na redação do TJ Pará. Esse é um processo importante, nós estamos na 5ª aula e hoje eu vou trazer para vocês vários elementos sobre tecnologia, geopolítica, também algumas questões sobre sustentabilidade, fechando aí todo o edital para que você tenha o contexto pedido, exigido sempre pela Sebrasp, lembrando, né, que essa é uma prova que busca contexto, essa é uma prova que não vai em um tema específico, ela gosta de fazer tudo aquilo que está ao entorno, para ver se o aluno vai ter aí um conceito, uma linha de repertório para que possa desenvolver essa parte discursiva, ok? Então, eu inicio aqui com o nosso cenário: tecnologia, sustentabilidade global e geopolítica contemporânea, os principais aspectos desses temas que a Sebrasp está pedindo no edital. Vamos lá. O objetivo da aula, né? Qual que é a ideia ao longo de toda essa aula? Que você atinja, né, os processos para poder analisar os impactos contemporâneos da tecnologia digital e da inteligência artificial sobre a democracia, a informação e o mundo no trabalho, compreender os desafios globais da sustentabilidade e da transição ecológica justa, interpretar os principais conflitos e tensões geopolíticas recentes à luz da nova ordem multipolar nesse cenário, né, que você tem processos como a China, a União Europeia, né, crescimento dos BRICS. Então, toda essa linha multipolar traz elementos sobre a nova ordem multipolar. Discutir o papel do Brasil nesses organismos internacionais, no BRICS, no Mercosul, na ONU, né, na CELAC, que é a base relacionada aí aos países latino-americanos e Caribe, e na diplomacia multilateral, as relações Brasil com outros países, com base em dados atualizados, conexões históricas e autores críticos, para que você possa ter aí um embasamento teórico na formação e na discussão relacionada aos determinados assuntos presentes no edital. Vamos lá. Então, a gente começa pela tecnologia, inteligência artificial e a chamada regulação das plataformas digitais. Lá na aula 1, a gente conversou um pouco sobre a questão das fake news no Brasil, o PL das fake news, tem um processo de travamento, né, principalmente do Congresso Federal, do Congresso Nacional, em cima dessas questões. Então, como é que o mundo vem discutindo isso e a regulação das plataformas digitais, as inteligências artificiais generativas, né, que é, por exemplo, o ChatGPT e várias outras que têm aí um poder completamente diferente do que nós tínhamos há 5 anos atrás, antes da pandemia, por exemplo. Então, o avanço dessas tecnologias digitais e da inteligência artificial, que é uma revolução, tem reconfigurado radicalmente a economia no planeta, né, os empregos, a forma de formação, né, a estrutura de formação que as pessoas devem ter, o próprio mundo do trabalho, home office, a possibilidade, por exemplo, dessas inteligências artificiais realizarem serviços que antes eram exclusivamente humanos, as relações sociais, o funcionamento da democracia, as formas como, né, você tem casos aí de juízes dando sentenças a partir, né, do que o ChatGPT definiu. Então, isso traz problemas, tá? A chamada 4ª revolução industrial, a indústria 4.0, a internet das coisas, o cenário que a gente vive da automação, da big data, da internet das coisas e algoritmos em escala global, tá? Então, toda essa questão nos traz entramos para valer no século XXI. Tem um livro importante do século XX que ele chama O Breve Século XX, que é do Eric Hobsbawm, um historiador fantástico. Hobsbawm vai falar que o século XX ele começa para valer na Primeira Guerra Mundial, tá? Que é quando a gente tem, ali em 1914, né, o cenário na Europa que vai trazer a Primeira Guerra Mundial. E ele termina em 1991 com a queda da União Soviética. Então, o breve século XX. E a gente pode dizer realmente que o século XXI ele vai começar a partir da pandemia. Então, nós temos ainda até 2020 cenários relacionados muito fortes ao século XX ainda, mas que o ponto inicial ali, principalmente para o rompimento de barreiras que nós tínhamos relacionadas à internet e à base da tecnologia, ela é quebrada quando eu tenho o processo aí da internet das coisas, da indústria 4.0, que durante a pandemia explodiu, né? Você tem a questão da singularidade, tem coisas que você já não sabe se é real ou não, tá? Então, essa é uma questão importante
que já se falava lá no início, lá no final do século XX, falava, isso é loucura, isso é ficção científica. E hoje a gente vê coisas, né, relacionadas a essa inteligência artificial para o bem e para o mal, né? Para as fake news, para a desinformação, para a falsidade ideológica, muitas questões que alteram profundamente os modos de vida contemporâneos. Quais são os conceitos chaves que você deve saber, né, para a realização da prova, para a realização dos argumentos aí numa linha de redação? A inteligência artificial generativa, como o Midjourney, né, na criação de imagens, e o ChatGPT, e agora o Google Veo3, que vai trazer aí os cenários relacionados aos vídeos, né? Sistemas capazes de criar textos, imagens, vídeos e códigos de maneira autônoma, a partir de grandes bases de dados, como o ChatGPT e o Midjourney. Então é um cenário aí de raspagem total da internet na criação de questões autorais, mas que partem de uma grande base de dados. A forma de interação, né, de construção que a inteligência artificial tem é absurda. Entretanto, né, muitas vezes ela erra, e isso é colocado, por exemplo, em escolas, quando nós discutimos lá na aula 2, relacionado ao processo de educação do Brasil, né, como que a inteligência artificial é um problema, porque ela deixa de te ensinar a pensar, ela te dá a coisa pronta, né? Então, é um problema gigantesco que a gente tem nesse cenário. Então, as vantagens e desvantagens relacionadas à inteligência artificial. O algoritmo, né? O que é isso que a gente fala toda hora? O algoritmo do Instagram me mandou isso, o algoritmo do Google, tá? O algoritmo é um conjunto de instruções programadas que definem o funcionamento de plataformas digitais, moldando desde sugestões de conteúdo até decisões automatizadas de crédito, segurança e consumo, tá? Então você pode perceber que muitas vezes você vai fazer ali o seu cadastro em um site, já tem os seus dados. O algoritmo, né, ele já possui essa estrutura que vai indicar os seus dados, tá? Então ele molda o seu consumo, você procurou lá, eu quero comprar uma bicicleta, essa bicicleta começa a aparecer você no Google, no Gmail, começa a aparecer no YouTube, no Instagram, né? E você tem ali, você vai sendo bombardeado e ele vai direcionando o seu consumo, né? As febres que nós temos, né? Por exemplo, como atinge as crianças e os adolescentes, né? Febres colocadas na internet, que você tem aí atualmente aquele Bob Goods, né? Que é um processo de desenho, tá? Desenho, é um monte de ursinho de desenho que as crianças, né? E aí até os adultos estão partindo para o desenho sobre pintar. Vocês devem se lembrar, uns 6, 7 anos, tinha um caderno de desenho também, que era tipo jardins, flores, assim, virou febre também. Aquilo vai e volta, né? Vai, some, depois volta, uma coisa simples, é um caderno de pintura. Mas isso, e aí tem uma canetinha, né? E tem uma bolsa da canetinha, e aí tem uma bolsa maior de canetinha. E isso vai criando um cenário de consumo. Então, o algoritmo serve basicamente para o serviço do capitalismo na linha de entender e programar o consumo que você vai ter. Junto com isso, tem a chamada obsolescência programada, que é o seu produto que você acaba de comprar, ele vai ter um vencimento mesmo que você cuide dele. O vencimento pode ser do software do celular. Obsolescência programada, ele é programado para se tornar obsoleto para que você compre outro, tá? Então, capitalismo de vigilância, né? Segundo a Zuboff, ela fala o seguinte: novo modelo econômico baseado na extração de dados pessoais como recurso central de poder e lucro. Então, o que o algoritmo, a inteligência artificial toda faz, ela tem seus dados todos. Pega a sua conversa e me fala o seguinte: hoje você conversa com o ChatGPT, você tem coragem de colocar essa conversa, abrir sua conversa do ChatGPT para as pessoas? O que você fala para a inteligência artificial, você se descreve, ela sabe mais de você do que, às vezes, você próprio, tá? E isso faz com que os dados... É gratuito o ChatGPT, tem um plano pago, tá, mas é gratuito. Mas dentro disso o algoritmo está agindo, tá? E coisas começam a aparecer para você que você descreve dentro do ChatGPT para a base do consumo. Tudo está relacionado à base do capital e à linha de consumo no chamado capitalismo de vigilância, tá? Dados e contexto atual. Segundo a Unesco, de 2025, mais de 90% do conteúdo consumido por jovens no Brasil é filtrado por algoritmos de plataformas privadas. Então, o que o jovem consome aparece para ele nas redes sociais, tá? Aparece nas plataformas privadas. O Brasil é o terceiro país com o maior número de usuários de redes sociais no mundo, com mais de 150 milhões de contas ativas. Ativas, tem muito mais, mas são aquelas ativas que diariamente ou pelo menos várias vezes na semana são utilizadas.
A automação, né, esse processo de tornar as questões relacionadas ao processo automático, já substituiu cerca de 1,2 milhão de postos de trabalho operacionais no Brasil entre 2019 e 2024, especialmente em setores como transporte, teleatendimento e comércio. Aí fica a questão, tudo pode ser substituído, né, pelas linhas bases da inteligência artificial, das redes sociais? É uma questão importante, tá? Tudo pode ser substituído, sim ou não, tá? A questão é, quando você pega um avião, por exemplo, 80% do voo já é automatizado. O piloto, quando você entrou em velocidade cruzeiro, você já tem automação total, tá? Mas você não vai entrar num avião sabendo que não tem um piloto, né? Dificilmente você vai fazer isso. Você viu o piloto lá, tá? Mas a função do piloto é levantar e pousar. Mas há sistemas automáticos para fazer isso também. Então, dando um exemplo, por exemplo, de um avião, tá? Você já tem a telemedicina que o médico opera, né, por robô, certo? O robô está fazendo todo o processo. E assim, o cara está operando da Itália na China, dos Estados Unidos no Brasil. Então, há uma linha aí robótica extremamente importante, tá? Você já tem cenários de decisões judiciais, né, que o ChatGPT faz muito próximo daquilo que o juiz faria. Você já tem, né, processos aí eletrônicos de substituição de professores. Então, basicamente, tudo pode ser substituído. Mas para o capitalismo é importante que tudo possa ser substituído? Não, porque ele precisa do consumo e o governo precisa do imposto, que a máquina não paga. Então fica numa que tudo pode ser substituído, mas nem tudo deve ser substituído. Mas algumas coisas já foram. Vocês devem se lembrar, por exemplo, né, de locadoras. Locadoras é algo que não existe mais, tá? Se você pega, por exemplo, fora do Brasil, alguns serviços, eles não existem, não é de hoje, faz tempo. Então, por exemplo, não tem frentista nos países europeus e nem nos Estados Unidos. Não tem açougueiro. Não tem o moço no varejão que põe a sua batata, a sua laranja dentro de um saquinho. Não tem isso, né? São serviços que podem ser substituídos totalmente. E você não tem, por exemplo, você tem muito menos construção civil, pedreiros, azulejistas, que o Brasil tem, por exemplo, que gera uma grande quantidade de mão de obra, né? Isso é importante para o governo, qualquer governo que seja, quer gerar emprego, emprego gera renda, renda faz com que o cara se preocupe menos com o próprio governo. Então, essa ideia, ela faz parte de um status quo de tentar manter uma linha que não gere uma revolução social. Tá? Se todo mundo ficar desempregado, o sistema quebra, né? Então, essa é a questão. Nós estamos cada vez mais avançando na linha de inteligência artificial, de substituição, por exemplo, mas cada vez nós estamos dando menos gente para comprar, porque o desemprego aumenta. Então, eu preciso manter um grau. Então, essa é uma questão importante, tá? Alguns bilionários falam que tudo pode ser substituído, tá? Eu prefiro ser atendido por um garçom humano. Tá bom. Mas dá para substituir um garçom, tá? Dá para substituir o seu professor, dá para substituir o seu médico. Não, mas eu prefiro. Não, você preferia uma coisa. A questão é se dá para substituir ou não, né? Com todo o processo generativo que a gente tem hoje. Então, precisa ter regulação. Essa é a questão. A inteligência precisa ter regulação. Até que ponto ela vai? Certo? Então, a questão das leis dos países estão seguindo nesse ponto. Então, regulação e dilemas democráticos, tá? O projeto de lei 2630 de 2020, que nós conversamos lá na aula 1, conhecido como PL das Fake News, propõe a responsabilização de empresas por conteúdos falsos ou criminosos em suas plataformas. Há de se ter regulação. Precisa ter regulação sobre o que está acontecendo. Senão fica, né, a questão da Deep Web, a questão dos hackers, a questão durante o processo eleitoral, da enganação das pessoas e tudo mais. Então, é algo extremamente grave, que precisa ter regulação. Até que ponto vai, até que ponto é benéfico para a sociedade, certo? E questão de educação, questão de fake news, questão de substituição de mão de obra, tá? No entanto, o projeto aqui no Brasil enfrentou resistência de grandes empresas de tecnologia que não querem, tá? Elas querem fazer da forma que bem entenderem, tá? Então, a gente tem processos judiciais, por exemplo, né, do Elon Musk, que teve o X, né, que é o antigo Twitter, bloqueado no Brasil, né, pelo Supremo Tribunal Federal, assim como a Rubble, a Truth Social, porque não tem um responsável no Brasil. O Telegram
achando que a forma de jogar as notícias e a liberdade total de expressão, ela é maior do que a lei de um país, e não é, tá? Mas isso é uma questão também de grande discussão, né? Os pontos até onde vai essa liberdade de expressão, até onde você tem que ter a regulação. Isso é uma discussão mundial, não só do Brasil. Conexões históricas, né? Desde o surgimento da imprensa, a tecnologia impacta o debate público, tá? No século XXI, a transferência do controle da informação dos meios tradicionais para algoritmos opacos e privados representa uma ruptura histórica. Então, antes você tinha um domínio das mídias tradicionais, rádio, televisão, né, que eram as bases de você se informar, o jornal físico, a imprensa, né, que tinha uma linha muitas vezes relacionada a um governo ou contra um governo e tudo mais, mas você tinha um mínimo, né, de estudo, de um jornalista, de uma pesquisa histórica e tudo mais. Hoje não. Hoje algoritmos opacos mandam o que quiserem, da forma que quiserem, criam o que querem e mandam, né, nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no TikTok. Essa mudança compromete a transparência, aumenta a pluralidade e o direito à informação, mas muitas vezes essa informação não é qualificada, tá? Ela não tem transparência e ela não tem forma de verificação e nem forma de responsabilização. Se um veículo tradicional põe uma notícia falsa, esse veículo é responsabilizado. E agora você que tem aí uma grande rede social e conta uma mentira, você vai ser responsabilizado ou não? Né? Baseada em uma fake news que foi republicada várias vezes, certo? A filósofa, né, a Hannah Arendt, ela alertava já em Verdades e Política que a mentira política se torna perigosa quando é sustentada por aparelhos institucionais ou tecnológicos, dissolvendo a fronteira entre a realidade e a manipulação. Quando a imprensa é controlada pelo governo, é extremamente perigoso. Né? Quando você tem um autoritarismo, né, países que controlam as mídias, é extremamente perigoso. E nos meios tecnológicos também, tá? Porque você não consegue ter uma base de fiscalização de crimes cibernéticos, de desinformação. Também é um outro problema, tá? A Zuboff fala, em A Era do Capitalismo de Vigilância, de 2019, ela denuncia o uso predatório dos dados pessoais como fonte de lucro e controle social. É gratuito, mas naqueles termos lá que você aperta, concordou, né, não leu nada, você está aceitando que os seus dados sejam oferecidos, tá, para as grandes empresas. O Churran, né, ele analisa como exposição constante nas redes cria uma sociedade da transparência, do cansaço e da performance, do exibicionismo, da comparação, o que gera problemas que a gente falou lá na aula 4 relacionados à saúde mental, tá? Mozorov, ele critica a visão ingênua de que tecnologia leva automaticamente à democracia. Nós democratizamos o acesso à informação, mas muitas vezes esse acesso à informação ele é utilizado, por exemplo, no Brasil, quando a gente tem hoje a investigação sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, a principal forma de organização foi pelas redes sociais. Então, que democracia é essa que permite com que você organize um golpe de Estado? Tá? Então, apontando os riscos de autoritarismo algorítmico. Você passa a ver só aquilo, e muitas vezes é uma fake news, o algoritmo vê que você gosta e está entendendo daquilo, que você está consumindo aquilo, ele vai te direcionando para aquele cenário. Então, você acaba, na verdade, ficando em uma bolha do algoritmo. Você começa a ver esse determinado processo, tá? Fica uma revista ali para você ver o que o algoritmo já viu que você gosta de ver. Então, não necessariamente aquilo que é verdade. Bom, entramos num outro ponto, sustentabilidade global, né? O cenário aí da ESG, que a gente vai falar um pouquinho mais, Agenda 2030 e transição ecológica, né, planetária. Vamos lá. Bom, a crise ambiental deixou de ser um debate marginal. A gente falou um pouco sobre isso na aula 1 relacionada ao Brasil, né, para se tornar o centro das agendas políticas. Não tem mais como não discutir a questão do aquecimento global, da ebulição global, da crise, né, do aumento dos gases do efeito estufa, questão relacionada à perda marinha, fauna, flora, derretimento das calotas polares. E são questões da diplomacia, questão da economia do século XXI. O aumento da temperatura global, a intensificação de eventos climáticos extremos, né, mais furacões, mais enchentes, mais secas, né, e o colapso da biodiversidade revelam a insustentabilidade do modelo de desenvolvimento atual. Um modelo que não é sustentável, que não garante as próximas gerações.
São conceitos chaves quando a gente fala dessa linha da sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável foi criado lá no relatório de Brundtland, em 1987, né, onde se buscou essa ideia de sustentabilidade com desenvolvimento, modelo que atende às necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações, integrando economia, meio ambiente e justiça social. Dá para avançar no processo de desenvolvimento econômico, mas é necessário preservar a questão ambiental para as próximas gerações. Agenda 2030, Plano de Ação Global, aprovado pela ONU em 2015, em qual o Brasil assinou, nós falamos isso lá na aula 3, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como erradicação da pobreza, ação climática e igualdade de gênero. Então, a questão da sustentabilidade como um todo, desenvolvimento social, ambiental, político, né, tudo isso faz parte da Agenda 2030. E a ESG, né, que é o termo utilizado aí para questão social, ambiental e governança, né, falado em inglês, né? Então, ambiental, social e governança. Conjunto de critérios usados para empresas e investidores para avaliar práticas sustentáveis e éticas, né, de um determinado país, de uma determinada empresa. Então, são conceitos-chave. A ESG, que visa entender como que é a governança ambiental e social de uma empresa, de um país, de uma cidade. Agenda 2030, que é o acordo dos países feitos lá em 2015, né, no ano da COP21 de Paris, são os 17 ODS, Desenvolvimento Sustentável, que é buscar, né, uma melhoria da qualidade de vida global, tá? Baseado na linha ambiental. E o desenvolvimento sustentável, que é possível desenvolver dentro do capitalismo, né, economicamente, mas é necessário que se tenha um equilíbrio. Então, o desenvolvimento sustentável é um conceito relacionado à base de equilíbrio. Dados de situação atual, né? Cerca de 20% do PIB global já está sob risco climático direto. 20% do PIB do planeta, né? Segundo o Fórum Econômico de 2025. O mercado de investimentos sustentáveis movimentou mais de 38 trilhões em ativos em 2023, mas ainda enfrenta denúncias, né, de greenwashing, uso falso do discurso verde. Existe isso. O capitalismo consegue se organizar de maneira absurda, né? Então, por exemplo, você vai comprar um caderno que é de papel reciclável, ele é mais caro do que o papel que não é, né? Porque existe aí um marketing verde muito forte, né? Que é uma falsa ideia de que aquela empresa está buscando a base do capitalismo. Na verdade, ela a base da sustentabilidade. Na verdade, ela está ganhando em cima, ela está crescendo em cima daquela situação, tá? Então, existe também esse greenwashing, que é como se fosse uma lavagem de dinheiro em cima da base do verde, tá? Então, a pessoa compra, mas, na verdade, o valor que deveria ser mais baixo, ele fica mais alto, tá? Porque você vai no marketing verde, na sua consciência, você está ajudando o planeta, tá? Então, esse é um cenário interessante. Por exemplo, a Fórmula 1 do ano que vem vai ser 50% de carro a combustão, 50% de carro elétrico, motor, né? O motor vai ser. Então, esse combustível vai ser um combustível sustentável. Gente, a Fórmula 1 é uma das coisas mais capitalistas e poluentes possíveis. Todo o cenário, né, de transporte desses carros, de navio, é toda uma logística bilionária, né, que envolve a Fórmula 1. E aí você tem um marketing verde em cima. Metade do carro a combustão da Fórmula 1. O que menos importa é isso. Né, o que é todo o cenário utilizado, por exemplo, nas construções dos hotéis em Dubai, né, que é uma cidade cinematográfica, cenográfica, onde tem chuva artificial para que receba os autódromos da Fórmula 1. Então, isso é muito pior. Então, assim, existe um marketing verde sobre esse cenário também, que é a forma. Não, eu vou jogar um marketing verde, isso vende. Tá? Então, também tem que ter cuidado com isso. Transição ecológica, desafios e contradições. A chamada transição ecológica justa propõe a mudança do modelo produtivo, energético e urbano para um sistema mais limpo, baseado na questão elétrica, baseado no hidrogênio verde, né, na biomassa, com inclusão social e geração de empregos verdes. Empregos que busquem não ser empregos relacionados à atual situação que nós temos, por exemplo, de carros a combustão, né, de indústrias que poluem muito. Então, buscar reativar uma forma de empregos que seja menos poluente, né? Então, por exemplo, estruturas de hortas comunitárias, agroecológicas, pequenas propriedades, né? No entanto, há grandes assimetrias entre países. Países desenvolvidos, historicamente mais poluentes,
ainda resistem a transferir recursos e tecnologias aos países do sul global. Por quê? Porque existe uma coisa chamada nova divisão internacional do trabalho. Lá nos anos 70, pós Segunda Guerra Mundial, os países mais ricos, já detendo o processo tecnológico, começam a ver a questão da poluição muito grave nesses países, relacionados a mortes por processos respiratórios, né, da poluição. Os sindicatos estão mais organizados, a mão de obra busca uma melhoria, né, da qualidade de vida e de emprego. E aí se faz o quê? Nesse processo tecnológico, eles fazem a descentralização produtiva e enviam as suas empresas para os países mais pobres, como o Brasil, naquele momento a China, o México. Eles enviam a sua base produtiva para esses países mais pobres que precisam, né, desses empregos, porque está acontecendo a chamada Revolução Verde, que é a revolução do campo. Mecaniza-se o campo para aumentar a produção para o planeta, né, para exportação. E aí, essas pessoas dos países mais pobres vão para a cidade, é o êxodo rural nos países mais pobres, que causa uma grande urbanização acelerada, né, descontrolada. E aí precisa de emprego. Então, as indústrias dos países mais ricos vão para os países mais pobres. E aí, nos países mais pobres, começa a haver uma grande poluição, uma busca por emprego e tudo mais. Enquanto nos países mais ricos se tem a tecnologia. E eles não passam a tecnologia para os países mais pobres, certo? Então, é uma questão hoje muito grave que nós temos. E isso só aumenta a desigualdade social ao longo do tempo. As metas de descarbonização não são vinculativas e muitas vezes são simbólicas, elas não são obrigatórias. Você assina lá, mas não é obrigatório cumprir. Tá? Muitos países não têm a mínima condição de cumprir. E os países mais ricos que têm a condição de cumprir não cumprem. Tá? Então, a exploração de novos combustíveis limpos, como o hidrogênio verde que o Brasil tem, depende da infraestrutura de alto custo e acesso desigual. Nós temos, mas é caro. Então, nós temos essa tecnologia, mas ela é cara de ser aí espalhada pelo país. Tá? E o papel do Brasil nisso tudo? Né? O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. A gente usa a hidrelétrica. Né? Nós não usamos, por exemplo, a energia elétrica, nós não usamos carvão. Tá? Então, isso é uma diferença. Nós não usamos o petróleo para gerar energia. Né? Nós usamos petróleo para combustível, mas não para energia elétrica, por exemplo. Né? Quase 50% da nossa fonte energética ela é renovável. Né? Por exemplo, o etanol. O etanol é renovável, mas não é sustentável. Essa é uma questão importante. Né? Você tem muitas queimadas com o etanol. Além de biomas estratégicos, como a Amazônia e o Cerrado. Então, o Brasil é um país que tem um grande potencial para isso, mas a gente, como já viu lá na aula 1, nós temos um grande problema relacionado ao desmatamento, à mineração ilegal, ao aumento da fronteira agrícola. Né? Então, isso segue ativo em 2025. Nós temos uma dificuldade de fiscalização, uma concentração de terras, uma concentração de poder muito grande na mão dos latifundiários, de poucas pessoas, né? Especialmente em terras indígenas e áreas quilombolas. Nós vamos sediar em Belém do Pará, mais uma vez, né? A terceira aula que a gente cita esse processo, como disse para vocês, é um tema que eu acredito muito, pode que é a questão ambiental relacionada à COP30, tá? Em Belém. Evento que pressiona o governo a adotar políticas mais coerentes com o discurso internacional, tá? O Brasil ainda apresenta baixos índices de saneamento básico, o que é um problema relacionado à saúde, o que é um problema relacionado ao meio ambiente. Isso gera um dos maiores passivos ambientais urbanos, porque você polui o rio, né? Você polui o solo, você polui o ar. Então, porque você não tem saneamento básico, está relacionado à infraestrutura, representa a desigualdade social do nosso país, que vai atrapalhar a questão ambiental total. Então, está tudo interligado, né? Essa questão. Então, o Brasil é um país que assina, mas não está cumprindo as metas relacionadas, né, às questões ambientais, e isso não está. Isso está gerando um processo econômico, um passivo econômico gigantesco, porque o saneamento básico está relacionado à base ambiental. Se eu não cuido do saneamento básico, gero problema na infraestrutura, gero problema na saúde, gero problema na educação, né, dessa criança que não vai conseguir ir para a escola. Então, é um cenário gigantesco, né, baseado na linha histórica de desigualdade social do nosso país. Conflitos e tensões globais, atuais, né? China, Taiwan, Sudão, lá na África, e algumas questões ali no Mar Vermelho, envolvendo Israel, Irã, a questão dos Houthis e tudo mais. Né? Um detalhamento maior do que aquele primeiro cenário que nós fizemos lá na aula 1. Vamos lá.
há uma instabilidade internacional gigantesca, né? Principalmente com a ascensão de Donald Trump no poder. Trump busca algo diferente daquilo que o próprio Estados Unidos criou, que é a linha da globalização. O Trump busca fechamento de fronteiras, vai para a ideia da desglobalização, busca, né, um fechamento grande das linhas comerciais globais. Ele quer vender, mas não quer comprar. Deportação em massa. Né? Você tem guerras espalhadas entre Rússia e Ucrânia. A gente tem Israel, né, Irã, Gaza, questão do Hezbollah, dos Houthis, China, Taiwan, Sudão, né? Nós temos o Gabão, temos o Congo, várias outras questões ali na África, né, que também trazem aí importantes preocupações para o mundo. Então, o mundo vive um ponto crítico, né, nesse primeiro quarto de século, né, no século XXI, que traz aí múltiplos conflitos simultâneos, que envolvem disputas territoriais, colapsos estatais, guerras por recursos naturais, como água, choques ideológicos, questões religiosas, tá? Então, é um cenário multipolar. Você tem forças diversas, grandes potências interessadas nesses conflitos, envolvidas nesses conflitos, tá? O cenário multipolar se mostra incapaz de conter a escalada de violência. E os organismos multilaterais, como a ONU, os órgãos, né, ligados à ONU, como a Unesco, né, as de ajuda humanitária, como a Acnur, né, a USAID, que os Estados Unidos fechou agora, que era a maior agência de ajuda humanitária do planeta. Então, nós estamos numa base de colapso global, tá? E os organismos multilaterais enfrentam limites cada vez mais evidentes, até porque, né, na ONU você tem aqueles 5 países do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, que são os países que determinam, basicamente, né, os interesses globais, e esses são países que possuem a linha diversa de pensamento, né, de um lado Rússia e China sempre, do outro lado Estados Unidos e Reino Unido, e a França, muitas vezes neutra, tende a pender aí para o lado estadunidense. Mas não importa, porque somente um deles se propor o seu chamado poder de veto, ou seja, levanta a mão e veta aquela proposta, aquilo deixa de acontecer. São 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial que ainda têm esse poder até os dias atuais. É um dos grandes problemas que nós temos, é o Conselho de Segurança da ONU, tá? Porque entre os principais conflitos, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, uma guerra prolongada no leste europeu, com aumento de ataques aéreos, drones, impasse diplomático, e essa guerra não vai acabar, porque a Rússia levanta a mão no Conselho de Segurança da ONU e veta a participação da ONU na tentativa aí de um cessar-fogo, por exemplo. Então, a Rússia define quando essa guerra vai terminar. Então, é uma potência do Conselho de Segurança da ONU que tem esse poder. Irã e Israel, que nós já conversamos um pouco lá na aula 1, né? Israel e Gaza, né, que é um avanço de Israel sobre Gaza, que traz na busca aí de ir contra um grupo terrorista que é o Hamas. Israel, ele usa do seu direito de defesa, mas está condenado hoje, Benjamin Netanyahu, pelo Tribunal Penal Internacional, porque 2 anos e meio, se Israel quisesse, já teria acabado com o Hamas. O que está claro é que a busca não é pelo Hamas. Está claro que é uma limpeza étnica. Quem está falando isso? A ONU. Por que a ONU não para essa guerra? Porque Estados Unidos veta o cessar-fogo, porque Estados Unidos sempre defende Israel. Então, mais uma vez, lá em cima, Rússia, Ucrânia e a Rússia, aqui é os Estados Unidos que trava o cessar-fogo. Você tem o Hezbollah, que é um grupo, né, político que tem uma vertente extremista, também terrorista, lá no Líbano, né, que é ligado ao Irã e também ligado ao Hamas. Escalada regional, envolvendo milícias e Estado com risco de guerra direta. Nós tivemos aí a guerra direta entre Israel e Irã, que levou uma tensão imensa no mês de junho, está relacionada aí à linha de uma possível guerra nuclear, tá? China e Taiwan, esse é um cenário que nos traz uma preocupação muito grande, porque a disputa é tecnológica nessa região. Taiwan é um dos tigres asiáticos que se fortaleceu pelo envolvimento estadunidense nos anos 70 de financiamento. Taiwan se considera independente, mas oficialmente é da China, tá? Tem uma tensão gigantesca aí. Taiwan é uma república independente, mas não tem cadeira na ONU, não é um país considerado pela ONU, a China acha que é dela, e aí Taiwan tem, né, 72% da produção dos microchips, nanochips globais, ou seja, a inteligência artificial, o poder tecnológico do mundo está em Taiwan. Então tem exercícios militares da China contra Taiwan e os Estados Unidos ali naquela região. Então ali no Indo-Pacífico, né, nessa região, nós temos hoje uma tensão que quem controla a tecnologia hoje controla o planeta, tá? Sudão, uma grande guerra civil nessa região
africana, um colapso humanitário, disputas entre facções militares que derrubaram um ditador, né? Você tinha um grupo do exército e um grupo paramilitar, né, que era um grupo de força nessa região, e aí eles derrubaram o ditador apoiado pelo Ocidente, e aí eles falam, ó, 2021 eles derrubam, e falam, ó, a gente vai formar um governo. Na verdade, não formam um governo e começa uma guerra civil. Hoje o Sudão tem mais de 6 milhões de pessoas refugiadas internas, né, e buscam ir para outros países, mas vários outros países, como o Sudão do Sul, por exemplo, também está em guerra civil. Então, uma disputa de facções militares, né, que gera fome, que gera problemas diplomáticos, e cada vez menos a ONU consegue chegar, as linhas de ajuda humanitária vão se tornando cada vez mais escassas. É um problema gigantesco essa guerra civil aqui no Sudão. No Congo, República Democrática do Congo, violência intensa no leste do país entre o exército e grupos armados, como o M23, com denúncias de limpeza étnica. Lembrando que o Congo foi colonizado pela Bélgica de uma maneira extremamente violenta, né, e desde o século XIX há complicações muito grandes. Quando se torna independente, a questão continua, tá? E hoje você tem facções que se odeiam, isso está relacionado na África, a divisão feita no século XIX pelos europeus na Conferência de Berlim, que é a ideia do quê? De dividir a África, colocando várias tribos inimigas dentro de um mesmo espaço. Dividir para conquistar. Foi isso que os europeus e os Estados Unidos fizeram na África, processos que acontecem até hoje, tá? De guerras civis. Myanmar, né? Guerra entre a junta militar e forças de resistência, com bombardeios aéreos e repressão a civis ali no Sudeste Asiático, né? Derrubaram a presidente do país há 4 anos, Nobel da Paz, acusaram ela de corrupção sem prova, está presa, e desde então o governo militar assumiu, e você tem várias questões de conflitos, né, entre forças de resistência e o exército do país que está no governo. Ali na região do Mar Vermelho, ataque de Houthis a navios comerciais. Os Houthis são financiados pelo Irã, ali no Iêmen, e em defesa do Hamas e do Hezbollah, eles vão lá e atacam navios estadunidenses, britânicos, na região do Mar Vermelho. Tá? Isso traz vários problemas agora, né, recente, os Estados Unidos atacou de volta e tudo mais, mas tudo isso baseado, né, na guerra que Israel mantém contra Gaza nessa região. O Haiti, né, um dos piores países do mundo para se viver, uma crise absurda, né? O presidente foi assassinado em 2021, o primeiro-ministro é acusado de ser responsável pela morte dele, né? Aí ele parou a investigação quando assume o governo. Você tem várias gangues, né? Várias facções dentro da capital Porto Príncipe que brigam entre si e derrubaram esse governo que fugiu, né? E o país está sem governo central, né? Não tem um governo estável, não tem um governo central, né? E gangues armadas dentro do país. O Haiti é esquecido, é um país que tem problemas relacionados aí a furacões, é um país esquecido, de modo geral, pelo Ocidente como um todo, porque o Haiti é o único país que conseguiu, né, os escravos conseguiram declarar a sua independência. Né? Isso diferente do que aconteceu no Brasil, na Argentina, na Espanha, né, da América Espanhola, né, na Bolívia, aqui no Haiti foi diferente. O Haiti, né, eles conseguiram a própria independência. Aqui nós pagamos pela independência e quem proclamou a nossa independência foi o filho do imperador. É o filho do colonizador declara a nossa independência. Então o Haiti foi deixado de lado e vive esse problema gigantesco. A ONU já fez algumas missões, inclusive lideradas pelo Brasil, mas na prática, né, o Haiti vive um cenário catastrófico. Tá? O Sahel africano, o avanço de grupos jihadistas na região que divide, né, a floresta do Congo, ali da África, essa região do deserto do Saara, a parte da África mais ao sul, da África ao norte, uma região chamada Sahel, que é uma região que vem sendo aí atacada, né, por vários golpes militares em regiões que tinham a influência francesa ainda, Mali, Burkina Faso e Níger. Então são países hoje que trazem problemas gigantescos, porque eles tinham se tornado independentes, mas ditadores assumiram o poder sobre eles lá na década de 60, e a França, principalmente, que havia, nesses 3 países aqui, por exemplo, a França é quem havia colonizado, a França continuou mandando, né, sobre um ditador, sobre a democracia, que não se instalou de vez. E aí começam golpes militares em cima dessa área, apoiadas pela Rússia e pela China, na tentativa de derrubar os governos dessa região. E no Níger, especialmente, é um golpe de Estado apoiado pela Rússia militarmente,
Porque no Níger tem urânio. 78% do urânio global vem do Níger. O urânio faz bomba nuclear. Então você tem linhas aí relacionadas, né, a uma nova colonização africana. Então a África é um continente, né, que sai de um colonizador e está indo para outros colonizadores, né, sai de um golpe de Estado para assumir governos não democráticos apoiados por outras potências. É realmente gravíssimo, né, o que acontece na África em vários países desse continente. 2025, né, além de Israel, Irã, Rússia e Ucrânia, esses, né, que a gente já conversou um pouco lá na aula 1, que a Sebrasp tende a buscar trazer, além de Israel, Irã, Rússia e Ucrânia, Taiwan, Sudão e Mar Vermelho buscam uma atenção maior de vocês nesse ponto, o que envolve essa disputa estratégica ali no Indo-Pacífico. Tá? Taiwan mantém um governo autônomo desde 1949, mas é considerado pela China como parte de seu território. Em 2025, a tensão aumentou após o novo governo de Taiwan solicitar adesão formal à ONU, ou seja, queremos ser um país, o que gerou maior resposta militar chinesa. Desde 1996, a China vai fazendo todo um aparato militar ali na região. A China mobilizou vários navios e caças em manobras conjuntas, né, de cerco à ilha em maio de 2025. Os Estados Unidos intensificaram sua presença militar na região em apoio a Taiwan, com apoio do Japão e da Austrália. Então, nós estamos falando de Estados Unidos e China com bases militares próximas na retirada de Taiwan da independência ou, né, da manutenção de Taiwan como independente da China, mesmo não reconhecido. Taiwan lidera a produção global de semicondutores, tornando o estreito que a separa da China vital para a economia global. Tá? Mas nós estamos falando diretamente de Estados Unidos e China. Esse conflito representa o risco de uma escalada militar direta entre grandes potências, num contexto em que o Indo-Pacífico, a região índica com o Pacífico, se afirma como eixo geoestratégico do século XXI. É ali. Né? Porque ali é direto, Estados Unidos e China. Se a China tentar tomar Taiwan, será que os Estados Unidos vai defender Taiwan num conflito direto contra a China? A gente está falando, aí sim, de duas potências, das duas maiores potências nucleares do planeta. Aí sim, há um risco real de terceira guerra mundial, certo? Então, Taiwan é um ponto central, gigantesco aí, da questão geopolítica. No Sudão, o colapso estatal e a catástrofe humanitária. Como eu conversei com vocês, nós temos dois grupos, o Exército Nacional e as Forças Paramilitares, né, de Apoio Rápido, RCF, que se degladem. Hoje tem uma estrutura de degladiação entre elas para tomar o poder. Mais de 15 mil mortes, deslocamento de cerca de 10 milhões de pessoas até junho de 2025. 6 milhões internas, 4 milhões fora. A região de Darfur voltou a registrar casos de limpeza étnica e crimes contra civis, no mesmo cenário da divisão lá da Conferência de Berlim do século XIX, a etnias que se odeiam dentro do mesmo espaço. Grupos armados disputam o controle de áreas ricas em ouro e petróleo. Potências estrangeiras, como Rússia, China e Emirados Árabes, disputam influência no país. Então, na África, sempre há influência de vários outros países sobre a região que estão um pouco se importando para a região africana como um todo, mas sim, né, na retirada aí de ouro e petróleo e outros recursos naturais que a área pode ter. O Sudão representa um fracasso da comunidade internacional em consolidar processos de transição democrática na África. O Sudão era visto como ali um baluarte da estrutura democrática ou da estrutura de apoio ocidental, né, que foi fracassado. Escancara a invisibilidade de crises humanitárias fora dos grandes centros geopolíticos. No Mar Vermelho, a questão da guerra híbrida, né? Insegurança logística. Os Houthis, esse grupo apoiado pelo Irã, intensificam seus ataques a navios comerciais no Mar Vermelho desde 2023, quando, né, Israel faz o seu direito de defesa contra o Hamas num conflito, porque não é uma guerra, a Palestina não é um Estado, contra um grupo específico que é o Hamas. Nesse modelo, era para a guerra ter terminado rápido. Entretanto, Israel mantém essa guerra há bastante tempo, e mais de 60 mil palestinos já morreram. E o Hamas continua de pé, né? O que traz aí a condenação do Benjamin Netanyahu, porque não se justifica o direito de defesa, e sim uma limpeza étnica. E aí você tem grupos que apoiam os palestinos, muitos deles relacionados ao Hamas, mas o Hamas não é a Palestina, é um grupo terrorista dentro da Palestina. Tá? Isso é importante, não dá para você generalizar todo o processo. E aí grupos como os Houthis, financiados pelo Irã, assim como o Hamas, esses grupos atacam,
né, ali na região comercial do Mar Vermelho, onde você tem passagens importantes da Ásia, né, para o Oriente Médio e para a Europa, eles atacam países com bandeiras ocidentais, né, ou ligados a Israel, como retaliação à guerra na faixa de Gaza. São mais de 50 ataques com drones e mísseis contra embarcações civis. O comércio internacional via Canal do Suez foi impactado, com aumento de mais de 30% no custo do frete global. Estados Unidos e Reino Unido lideram uma coalizão que bombardeia alvos Houthis no Iêmen em resposta. Estados Unidos, agora há 2 semanas, fez um ataque aos Houthis lá. Esse novo eixo de conflito reforça a centralidade e importância do Oriente Médio na instabilidade global e evidencia o papel de grupos não estatais em táticas de guerras assimétricas, que afetam diretamente cadeias logísticas internacionais. Diplomacia brasileira, BRICS, G20 e organismos multilaterais, né, que envolvem as relações diplomáticas do planeta. Tá? No cenário global, com todas essas questões do meio ambiente, questões geopolíticas, questões relacionadas a conflitos, né, um mundo fragmentado e multipolar, o Brasil tem buscado consolidar uma atuação estratégica baseada na diplomacia multilateral, na mediação, na neutralidade, mas principalmente na valorização do sul global, que é o BRICS, onde você tem aí embates, principalmente com os Estados Unidos, que vem, né, ameaçando e propondo taxas maiores ao Brasil. A participação brasileira em fóruns da ONU, o G20, as 20 maiores economias do mundo, que o Brasil foi presidente de 2023 a 2024, o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e mais 6 países hoje que fazem parte, países que não têm uma grande aproximação ideológica com o Brasil, mas são países que têm um poderio econômico e de recursos naturais também muito grande, e a CELAC, né, que são os países aí da América Latina e do Caribe, revela uma tentativa de reposicionar o país como ator relevante na governança internacional. Mesmo diante de limitações políticas e econômicas internas, o Brasil, de modo geral, historicamente é visto como um país mais neutro, um país mais mediador, um país mais pacificador. Nossa participação na ONU, historicamente o Brasil defende a reforma do Conselho de Segurança, que são desses 5 que têm um poder de veto, o que não se sustenta, não faz nenhum sentido nos dias atuais. O Brasil vem ganhando força, né, nessa tentativa de reforma. Brasil, Japão, Índia e Alemanha são países que estão aí com força para entrar nesse Conselho de Segurança da ONU e busca-se que esse conselho não tenha mais a mesma estrutura que tem hoje de poder de veto. Em 2025, o Brasil mantém sua posição crítica em relação a essa paralisia do Conselho de Segurança diante das crises de Ucrânia, Gaza, Sudão, que sempre tem uma grande potência envolvida que faz o seu chamado poder de veto, levanta a mão, e não a ONU pouco pode fazer. A ONU segue sendo um espaço de disputa entre essas grandes potências, com vetos constantes de Estados Unidos, China e Rússia, que é um grande problema. O Brasil reforça sua defesa da ordem internacional, baseada em regras de cooperação, mas também denuncia a desigualdade na representação das nações periféricas nas decisões globais. Então, o Brasil, como um todo, se mantém numa postura mais neutra em conflitos, mas sempre busca o cessar-fogo e busca principalmente a reforma do Conselho de Segurança da ONU e o reposicionamento, né, do Sul global como ator importante. As nações foram colonizadas, se tornarem aí processo de disputa real contra as nações, né, que são as grandes potências históricas. O G20, né, o Brasil foi aí em 2023 a 2024, foi o presidente, né, até setembro de 2024. As nossas prioridades incluíram combate à fome, transição energética justa, financiamento climático e reforma das instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e a taxa de juros que ele cobra. O país promoveu o conceito de tributação internacional progressiva, sugerindo impostos globais sobre grandes fortunas em empresas multinacionais, algo que o Brasil vem tentando aprovar internamente, que é a taxação sobre grandes fortunas do planeta, né? E isso melhoraria a desigualdade do planeta, né? Diminuiria. Também buscou inserir a pauta amazônica no centro das discussões sobre clima e biodiversidade, a proteção da Amazônia. Essa atuação do Brasil é vista por analistas como um reposicionamento simbólico no Brasil, né, que teve aí nos últimos anos um isolamento diplomático, né, embora enfrente críticas pela dificuldade em influenciar decisões efetivas no grupo.
a gente tem um bom discurso, né, nos aproximamos mais da linha diplomática, mas na prática a gente consegue decidir pouco. O BRICS, né, expansão, desdolarização e sul global. O BRICS, inicial aí, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é a grande pedra no sapato hoje, né, dos Estados Unidos e do G7, os 7 ricos, né, lá dos anos 90. Ampliou sua influência nos últimos anos. Em 2024, passou a contar com novos membros: Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E agora, né, no final de 2024 para 2025, a Indonésia. A expansão sinaliza um esforço de articulação geopolítica alternativa ao Ocidente, mas isso causa problemas, né, principalmente aí com os Estados Unidos, porque o BRICS é comandado pela China. Tá? Então, você tem aí 2 potências que disputam a base de hegemonia global. Em 2025, os BRICS discutem a criação de uma nova moeda, que é onde pega, por exemplo, no Donald Trump, comum para transações comerciais, que é a desdolarização, visando reduzir a dependência do dólar, visando reduzir você ter que pagar para usar o dólar. O Brasil, embora cético quanto à ideia de uma moeda única, ele defende a desdolarização entre Sul-Sul, ou seja, a gente negocia, o Brasil já faz negociações com a China sem o uso do dólar. O país também atua para manter o equilíbrio do bloco e evitar seu alinhamento automático à China ou à Rússia. O Brasil é um país ocidental, o BRICS é visto como algo dos países orientais, né? O Brasil é o único país ocidental. Então, essa linha, né, faz com que o Brasil busque ainda não se mostrar, e o Brasil é importante para o BRICS, porque, ou seja, não é um alinhamento Oriente contra o Ocidente. O Brasil está aqui, mas o Brasil, né, hoje, ele ganha mais estando ao lado do BRICS do que, né, um alinhamento automático aos Estados Unidos. Mas nós também não queremos um alinhamento automático à China. Então, nós ficamos, né, o bêbado e o equilibrista aí, nesse cenário. O crescimento do BRICS é visto com desconfiança pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que teme a consolidação de uma nova esfera de poder liderada por países não ocidentais. Então, o BRICS é a bola da vez. Outras frentes multilaterais que o Brasil está envolvido. O Brasil retoma o protagonismo nesses últimos anos em fóruns regionais e ambientais, na CELAC, né, que é o conselho aí dos países latino-americanos e Caribe, defende a integração latino-americana com foco em direitos humanos, saúde e educação. No Mercosul, participa da tentativa de modernização do bloco e de negociações comerciais com a União Europeia e China, busca o acordo Mercosul-União Europeia. Você tem um problema que é o Javier Milei, aqui o Milei quer sair do Mercosul, o presidente da Argentina, e o Macron, na França, ele não quer esse acordo. Então, é a dificuldade que se tem desse acordo aí, também uma certa dificuldade com a China, porque hoje o Milei, né, da Argentina, ele tem um alinhamento automático aos Estados Unidos, o que atrapalha uma maior força com a China. Então, o Mercosul hoje está fraco, né, perto do que já foi. Na COP30, né, que vai ser aqui no Brasil, realizada em Belém, 2025, mais uma vez, né, o concurso TJ Pará tende a pedir esse tema, o país promete apresentar metas climáticas mais ambiciosas, alinhadas à redução do desmatamento na Amazônia, mas ao mesmo tempo está propondo a exploração na margem equatorial, na Amazônia, né, na foz do Amazonas. Tá? A diplomacia brasileira enfrenta o desafio de manter uma posição ativa e autônoma no mundo polarizado, em que a guerra de narrativas, o protecionismo e os conflitos estratégicos dificultam o consenso multilateral. O Brasil busca uma posição ativa, ao mesmo tempo neutra, né, ao mesmo tempo ocidental, mas ligada ao BRICS. Não é uma posição fácil. Tá? E a gente quer um protagonismo regional e ambiental. Se contrapõe aos limites impostos por crises internas e flutuações políticas. A gente tenta fazer isso. Na prática, nem sempre dá certo, mas o Brasil é visto internacionalmente, principalmente na ONU, como um dos países que seguem as linhas diplomáticas assumidas, né, em compromissos internacionais. Ao articular sua imagem como mediador, defensor do multilateralismo e porta-voz do Sul Global, o Brasil aposta em uma diplomacia que mistura realismo pragmático e simbolismo internacional. Ou seja, vamos entender na prática o que está acontecendo. Há uma mudança geopolítica no cenário e a gente, né, tem um simbolismo internacional de mostrar que estamos dentro do BRICS, mas estamos dentro da ONU, somos ocidentais, mas também defendemos o Sul Global. É essencial para consolidar a relevância. Mas quanto mais relevância você tem, mais paulada você leva. Tá? Então, o Brasil vem incomodando Donald Trump, por exemplo, né, que não concorda com essa ideia de desdolarização, busca um fechamento de fronteiras, está taxando o Brasil nesse cenário aí, e o Brasil, né, vai tentar
se organizar numa maneira que seja mais neutra, tentar negociar, mas o Brasil está tentando, como um todo, se mostrar mais forte no cenário internacional. Resumo, né, de tudo que falamos. Tecnologia e democracia, impactos da inteligência artificial na desinformação, controle social, empregos e algoritmos de manipulação. Desafios do trabalho, automação, desemprego estrutural e transformações nas relações produtivas. Sustentabilidade global, agenda, né, da questão social, ambiental e governança, transição ecológica justa e risco, né, do marketing verde, né, do capitalismo tentar enganar a parada com o marketing verde, conflitos internacionais em 2025, Taiwan, Sudão, Mar Vermelho, Congo, Ucrânia, Gaza, Haiti e a região do Sahel, onde você tem ali países que foram colonizados pela França, tá? Alguns dos principais conflitos, mas Taiwan é um dos pontos centrais, tá? Além de Irã, Israel, Rússia e Ucrânia, Taiwan leva em conta, assim como conflitos na África. Diplomacia brasileira, atuação no G20, BRICS, ONU, Mercosul e COP30, mas o mais forte do momento é o BRICS. Sul global e multipolaridade, reposicionamento do Brasil, defesa do multilateralismo sem ser uma ideia, né, Estados Unidos e o resto do mundo, ou só uma ideia Estados Unidos e China, buscar reposicionar o Brasil e uma busca por protagonismo ambiental e diplomático, que é uma crítica que o Brasil sofre, principalmente com a tentativa de exploração da margem equatorial. Algumas questões discursivas aqui. A inteligência artificial representa mais riscos ou oportunidades para o futuro do trabalho e da democracia? Tema de redação. Argumente com base em autores, exemplos e políticas recentes. Espera-se que você fale da eficiência da inovação e dos riscos da manipulação, do desemprego estrutural, né? E cite alguns autores, né, como alguns que a gente colocou ao longo da aula. O que é a transição ecológica justa e por que ela é um desafio central nas negociações globais de 2025? A transição ecológica justa busca alinhar metas ambientais com equidade social, né? Você pode aí citar o exemplo da COP30, da ESG, do financiamento climático, da COP, né? E o desequilíbrio entre países desenvolvidos e países periféricos. Isso vai trazer aquele tema que a gente já falou, o racismo ambiental, os refugiados ambientais. Quem mais polui não é quem mais sofre com o processo. Então, escolha um dos conflitos internacionais ativos em 2025, Taiwan, Sudão, Mar Vermelho, Congo, e analise suas causas, impactos e as dificuldades para a sua resolução. Indico que você escolha. Fale sobre todos que a gente comentou e tente fazer um texto, né? Porque desses cenários aí pode trazer um tema sobre a questão geopolítica. 4. Como o Brasil tem buscado se posicionar no cenário internacional diante da nova ordem multipolar e da crise climática? A gente vem buscando uma mediação, um protagonismo, né, e também uma busca, né, maior aí pela questão ambiental, certo? Buscar uma linha mais multilateral e ambiental. Em que medida os organismos multilaterais tradicionais, como ONU e FMI, têm perdido relevância diante dos novos arranjos geopolíticos, tá? Então, essa é uma linha importante. A ascensão do BRICS se bate de frente com o G7, liderado pelos Estados Unidos, né? E aí vai fortalecendo mecanismos alternativos, porque a ONU não está conseguindo fazer uma união como um todo, mas ao mesmo tempo gera mais tensão, tá? Referências bibliográficas você pode usar aí ao longo, né, da sua dissertação, da sua explicação do processo argumentativo, beleza? Bom, pessoal, é isso. Fechamos as 5 aulas para o TJ Pará Sebrasp, tá? Te garanto que você teve aí todos os contextos, né, importantes para entender a ordem global, as linhas de saúde, educação, segurança, tecnologia, questões internacionais, posicionamento do Brasil ao longo dessas 5 aulas e do material que foi disponibilizado para você. Excelente prova, tá? Siga lá, Max Atualidades no Instagram, te bate um papo. Boa sorte para vocês, né? E também um abraço para o pessoal da Corrente Jurídica. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Boa prova. Até. Tchau.